Possivelmente você já tenha visto na TV ou na internet, principalmente na televisão, propagandas de igreja e anunciam lá: pare de sofrer. Essa é a propaganda, a imagem que eles passam: pare de sofrer. Alegando que se você for lá fazer campanhas, frequentar a igreja, nunca mais você terá sofrimentos. Lugar nenhum da Bíblia diz que o crente não sofreria mais. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Lugar nenhum da Bíblia diz que se você ficar cristão, se você obedecer o Evangelho, você nunca mais terá sofrimento. Terá sim. Deus pode solucionar os problemas da pessoa quando ela vai para a igreja, principalmente quando a pessoa se chega ao Evangelho pelos problemas. Mas para frente terá outros problemas, passará por aflições, por perseguições, mas como ela entendeu o Evangelho, ela vai compreender o propósito de Deus mesmo no sofrimento. Isso é uma estratégia que igrejas usam, algumas igrejas, é claro, usam para atrair pessoas, que o seu sofrimento vai encerrar. Você pode ver, principalmente na televisão, mais ainda, pessoas dando testemunho que agora mudaram de vida financeira, que o casamento agora é tudo 10, agora está tudo do jeito que era para ser, que não sofre mais, que é tudo uma maravilha. Depois que fez a campanha de 7 domingos, é isso, é aquilo, você pode ver na televisão. Tem na internet, mas na TV é mais ainda. Na verdade é propaganda. A Bíblia ensina diferente. Não que Deus não possa solucionar o problema, Ele pode, mas não significa que ficará livre de outros problemas. Devido à natureza carnal e a ambição humana, vemos homens do passado, homens de Deus, como Abraão, como Sansão, Jacó, Davi e outros. Alguns deles, como também nós, sofremos consequências de nossos erros. A Bíblia cita homens de Deus que falavam com Deus, que fizeram parte da história do cristianismo, homens que por intermédio deles Jesus veio à terra, que erraram e sofreram as consequências, como Jacó, Sansão, Davi e outros sofreram consequências de seus erros. E como da mesma forma nós também sofremos, parte do nosso sofrimento podem ser consequências de nossos erros. Então o crente também passa por problemas, e alguns são consequências de seus erros. Também perseguições, ataques do diabo. Todos estamos sujeitos a essas coisas. Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas provêm juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo acontece com a permissão de Deus. Mas aqui este versículo não se refere às nossas falhas, aos nossos tropeços, às nossas negligências, às ambições, às tentações que às vezes a pessoa pode se ceder e sofrer as consequências. Parte do sofrimento humano é consequência de seus erros. Deus, às vezes, por algum motivo, Ele põe uma fogueira debaixo da pessoa para ela se mexer, para ela se consertar, para ela mudar o rumo da sua vida, para o crente frio se consertar, para o crente que está... Também existem sofrimentos por ataques do diabo permitido por Deus. Tanto o ataque do diabo na vida do crente como na vida do ímpio é permitido por Deus por algum propósito. Temos o exemplo do espinho na carne de Paulo, o mensageiro de Satanás, que o perseguiu, segundo Coríntios 12:7.
foi permitido por Deus. 1 Coríntios 5, do 1 ao 5, cita um rapaz da igreja de Corinto que estava tendo relação íntima com a sua madrasta. Paulo pediu para que ele fosse excluído da igreja. Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, o espinho na carne de Paulo, que o mais provável foi uma pessoa usada pelo diabo para o perturbar, permitido por Deus. Paulo orou para que Deus tirasse, mas Deus disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus permitiu. E já o caso do rapaz que tinha um caso com a sua madrasta, Paulo permitiu que Satanás tocasse nele. Tanto esse rapaz foi entregue às influências malignas, ou até mesmo foi tocado pelo diabo, porque Paulo disse: seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Possivelmente ele pode ter pego uma doença posta pelo diabo, para que pelo sofrimento ele se arrependesse. No caso de Paulo foi uma provação, para aperfeiçoar. No caso do rapaz da igreja, foi permitido por Deus o ataque do diabo para que ele sofresse e se arrependesse. Então, certos casos são permitidos por Deus para aperfeiçoar, ou para corrigir, ou para se arrepender. Se Deus tiver algo na vida de uma pessoa e a pessoa não está em comunhão com Deus, ela nem perca por esperar que o vento ainda vai soprar. Mais cedo ou mais tarde, seja um ataque do diabo permitido por Deus ou não, essa pessoa não perca por esperar que o vento vai soprar para o lado dela. Ela ainda poderá ficar sujeita a sofrimentos permitidos por Deus. Tanto na vida do crente em pecado, do desviado ou até do acomodado, Deus às vezes põe uma fogueira debaixo da pessoa para que ela se mexa. Então o sofrimento humano, de modo geral, tem origem no pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos pecaram. O sofrimento veio como consequência do pecado. Tanto incrédulos como crentes estão sujeitos ao sofrimento. Mas Deus não vê da mesma forma o sofrimento do ímpio como o sofrimento do justo. Embora os dois são permitidos por Deus, mas cada um tem um propósito da parte de Deus. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso serve tanto para incrédulos como para crentes, porque o crente às vezes também erra. Ele toma decisões erradas e acaba pagando pelo seu erro. E da mesma forma, os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não seguem o Evangelho, eles também estão sujeitos a sofrimentos. Colher o que plantar. Jacó plantou e colheu. Davi plantou e colheu. Sansão plantou e colheu. Embora na condição de pecado Deus tenha perdoado, mas a consequência levaram. E isso serve de lição também para nós. Nós podemos errar e sofrer e Deus perdoar nossos pecados. Mas às vezes as consequências acabamos levando. Nem sempre Deus livra das consequências para que sirva de lição. O ataque do diabo pode servir para que o ímpio, o desviado, o acomodado se converta, se consertem, para que o justo se aperfeiçoe. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca, a não ser permitido por Deus, como foi no caso de Jó, que às vezes Deus permite algum ataque como provação para aperfeiçoar, para edificar e não para destruir. Deus não deixa ser tentado além do que podeis suportar. 1 Coríntios 10, 13. Existe a vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva de Deus é algo que talvez Ele não gostaria que acontecesse, mas acaba permitindo o mal, para que a pessoa se converta, para que a pessoa se conserte. Ele acaba permitindo algo que não seria a sua vontade.
mas por necessidade acaba tendo que permitir. Então, para resumir, tanto o ímpio, o incrédulo, como o crente convertido estão sujeitos ao sofrimento, perseguições, doenças, desemprego, problemas familiares e problemas diversos que todos estão sujeitos. O ímpio bate o carro, o crente também. O ladrão rouba o carro do ímpio e o rouba do crente também. O ímpio adoece e o crente também. Nós temos um organismo. Alguns são mais resistentes e outros menos, mas adoece. Então, tem o sofrimento normal que todos estão sujeitos. E Deus permite sofrimento na vida do ímpio para que ele se converta. Caso não se converta, ele morrerá vítima de seus pecados e vítima dos ataques do diabo. Obrigado a todos e até o próximo.